E fala aí galera, beleza? Cara aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. E é mais um vídeo de PES 2021 Mobile, mano. E hoje temos aqui no joguinho para trazer mais um pack open lindinho pra vocês, tá ligado? E logo de início, mano, sem muita enrolação, já vamos começar aqui, né? Pegando o CR7 que nós recebemos de graça, mano. Confesso que eu tava esperando mais de a Konami, né, mano? Eu não pensava que ia ser o Cristiano Ronaldo normal, né? Mas como não tinha ele nessa nossa continha nova, né, da pobreza riqueza, então não vou nem reclamar, tá ligado? Que CR7 é sempre bem-vindo. Normal, destaque, tá ligado? Ou Iconic Moment, qualquer um desses três, porque o cara é muito mito, mano. Não importa a idade, tá ligado? O cara é muito mito. Eu acho que ele nasceu já com esse intuito, mano, de ser um dos maiores jogadores do mundo, tá ligado? Mano, eu quero perguntar uma coisa a vocês. Mas antes de eu perguntar, velho, já peço que vocês deixem o like aí no vídeo, tá ligado? Pra fortalecer mais ainda o canal, saca? E se inscrevam no canal, mano. Compartilhem com os amigos, tá ligado? Pro nosso canal crescer mais e mais. E futuramente tá trazendo um sorteiozinho pra vocês da conta que eu vou soltar aqui amanhã, tá ligado, mano? Sim, velho, já tenho uma conta em mente pra me sortear, tá ligado? Amanhã eu vou trazer um vídeo da conta, minha conta secundária que eu mais uso, saca? Eu tava mais usando ela no PES 2020, só que ela é minha conta secundária, porque a minha primeira eu jogo desde 2019, tá ligado? Então, mano, eu tenho um carinho muito grande por aquela conta, saca? Mas a conta que eu vou soltar amanhã aqui trazendo pra vocês, mostrando ela, vai ser a conta que futuramente, quando nós bater alguma metinha, velho, eu posso tá sorteando pra vocês, tá ligado? É... Mano, eu tava querendo contratar um técnico, só que não tinha o técnico com as posições que eu queria, tá ligado? Mas antes de eu fazer a pergunta, já vamos dizer aqui, velho, que esse destaque, velho, não vale tanto a pena, tá ligado? Vale a pena sim pra mim, porque, tipo, eu tô começando agora, então qualquer jogador valeria a pena, tá ligado? Mas, mano, pra começar, né? Tem o Lewandowski aqui, velho, jogador nato. Pra quem pegar, mano, precisa ter muita sorte, beleza, vale a pena. Toko Ekambi, beleza, ó. Vamos lá, Moise Kean, beleza. Três, tô contando três, né? Vocês também, tá ligado? Traoré, do Ajax, beleza. E o Rasmussen, não, Rasmussen não, confundi o Bamford. Mano, cinco centroavantes, tá ligado? Cinco centroavante e um empresário. Mano, pra que isso? Não tem pra que, tá ligado? Enfim, o Sérgio Ramos aqui. E agora sim, o Rasmussen, mano. Dois zagueirinhos só. Cinco centroavante. Mano, de meia, velho, só tem o David Silva. E esse jogador aqui, mano, que eu esqueci o nome, como é? Castroville, tá ligado? Dois meia. Um lateral esquerdo, tá ligado? Que eu nem tô tão interessado nisso. E um goleiro. Mano, tipo, pra que cinco centroavante, Konami? E olha esse tanto de bola ouro que veio dessa vez, mano. Tá ligado? Então, tipo, esse destaque da semana não vale tanta pena. Eu só vou reletar porque qualquer jogador vale a pena pra mim, tá ligado? Eu vou reletar no entanto de pegar Lewandowski, Sérgio Ramos, David Silva, pode até vir, tá ligado? O MLG ali e o zagueiro Boraúdo, mano. De resto, não me interessa, saca? Qualquer um desses que eu citei pode vir, tá ligado? Ó, Lewandowski, Sérgio Ramos é o segundo jogador que eu mais quero, tá ligado? Pode vir o David Silva, saca? Esse Castroville, né, mano? Quase que eu não lembro o nome. E o Rasmussen. Só esses, mano. Esses são o que mais me interessa, tá ligado? Mas, como eu tô narrando por cima, mano, nesse vídeo, saca? Porque eu esqueci de ativar o microfone, eu sei que eu não peguei, tá ligado? Só tô narrando por cima pra deixar tudo um pouco mais emocionante. Mano, eu fiquei muito puto com a Konami, tá ligado? Com esse empresário, mano, tá ligado? Olha isso, velho, já começamos pegando centroavante, saca? Centroavante bola ouro ainda mais, mano. Nem pra ver aquele Toko Ekambi, pelo menos, ou o Lewandowski que veio, mano. Veio o Benford, tá ligado? Centroavante. O cara, bolinha normal e bola bronze, velho. Mas destaque, eu não sei se eu vou usar tanto ele, tá ligado? Pode ser que eu use nesse início aí, quando os jogadores se lesionar, ou
ser suspenso, o contrato acabar e eu não tiver dinheiro, tá ligado? E nesse jogador eu já fiquei um pouco mais animado, mano. Porque foi um dos jogadores que eu mais queria, tá ligado? Que é o Rasmussen, mano. Porque, tipo, nessa conta, velho, eu tava com um azar imenso que eu não tava conseguindo tirar quase nenhum zagueiro, tá ligado? E por fim nós conseguimos tirar um zagueiro destaque. Bola ouro, mas é destaque, tá ligado? Mano, quebra um galho do caramba, tá ligado? Não é o Sérgio Ramos, mano, que o Sérgio Ramos tá ali pra poder ser tirado. Sérgio Ramos Zinca, velho, 92 de overall. Não é ele, mas é um bola ouro destaque, mano. Então, velho, vale muito a pena, tá ligado? Mas como eu já disse, mano, se você tem uma conta mais antiguinha, que tem vários jogadores top, mano, não faz esse pack open, saca? Não faz, velho, não vale a pena. Vale a pena pra mim, como eu já disse, porque eu tenho uma conta nova. Se você tem uma conta nova e tá precisando muito de jogadores, então abre, velho, se vocês quiserem. Tá ligado? E o terceiro jogador foi o meio atacante David Silva, 21, número 21 no caso. Tá ligado? Mano, eu não sei qual é o time que o David Silva tá jogando agora, velho. Qual é? Vasco Guipuscoa AB. Mano, nunca nem ouvi falar, só sei que é da Espanha, tá ligado? Mano, David Silva tá rebaixando seu nível, hein? Cê é louco. Eu nunca ouvi falar desse time não, Topinha. Mas bora lá, mano. Meu time, velho, três jogadorzinho. Não, é dois. É. Dois jogadorzinho com contrato expirado, velho. Mas vamos lá, colocamos o Rasmussen aqui, mano, no time que ele tem que pegar titular, né? O. Como se diz? David Silva vai pegar MLG de uma forma ou de outra. Quando o vídeo avançar um pouco mais, vocês vão ver, tá ligado aí, ó. Eu vou deixar o David Silva aí, mano, como um MLG, tá ligado? Meia de ligação. E, velho, esse American, eu vou colocar ele no lateral direito, saca? Porque o jogo, quando eu coloco uma seleção alta, o jogo recomenda deixar ele no lateral direito. Então, eu vou deixar ele no lateral direito por enquanto, tá ligado? Enquanto nós não temos um melhor, tipo um bola preta ou um bola ouro pra posição ao certo mesmo, nós vamos deixar o Henry Khan, tá ligado? Porque ele é over 83 de início e lateral direito ele pega over 80, mano. Então isso quer dizer que ele se adapta bem nessa posição, tá ligado? Ele joga, ele pode jogar, eu acho, na vida real. Não sei, saca? Mas se ele pega, se ele se adapta bem nessa posição do lateral direito no jogo, isso quer dizer que na vida real ele vai bem, tá ligado? Ele se adapta nessa posição também. Então, vamos colocar ele ali, tá ligado? Que vai dar certo, mano. Tomara, né, velho? E se não der certo, nós colocamos o lateral direito, bola prata mesmo, que não dá em nada, tá ligado? E, velho, eu vou ver se eu consigo pegar mais My Club pra me conseguir roletar nos Club Selection que vai chegar domingo, né, com vocês. Porque, mano, eu roletei, mas eu me arrependi, tá ligado? Roletei não. Eu fiz o pack open nesse empresário, mas eu me arrependi, mano. Pelo fato, velho, que não tava ainda a pena, tá ligado? Tem muito bola ouro, mano. Tá ligado? E se não, se fosse valor utilizável, velho, até que ia, mas mano, cinco centroavantes, três dele centroavante bola ouro, velho. Eu sei, o Moise Quinta Zinca, o Traoré tá Zinca, o Bernford tá Zinca, mas mano, tá ligado? Não é aquele jogador tipo Mbappé, mano, aquele Mbappé que veio no último destaque. Velho, aquele Mbappé tava Zinca, não é o Lewandowski, tá ligado? Lewandowski é desse destaque. Mano, eu sei, são jogadores Inca, são jogadores jovens que tem muito potencial, principalmente no destaque, tá ligado? Como o Moisiquinho e o Traoré, com 19 anos, mano. O Benford eu não sei a idade, saca? Mas, velho, tá ligado? Poderia ter trazido coisas melhores a Konami, mano. Principalmente zagueiro, velho. Só trouxeram dois, tá ligado? E um lateral esquerdo, mano. Tá precisando muito de trazer meia de ligação e, tá ligado? Jogadores pra posição defensiva, mano. Konami tá trolando muito sobre esse fato, saca? Então, mano, eu espero que futuramente, nos próximos destaques, a Konami venha melhorar isso, saca, mano? Tomara que ela venha melhorar isso. Porque, tipo, se não melhorar, velho, se continuar trazendo um monte de bola ouro, velho, aí complica, saca? Eu não vou, mano, mais roletar quando vir esse tanto de bola ouro novamente. Porque, tipo, eu quero evoluir o meu time, saca? Ah, mas você tá, tipo, só tá falando mal. Mano, não tô falando mal, tá ligado? Eu sei jogar assim, pegar bola preta fácil. Porque, mano, eu sou desde o tempo de 2016, que era o PES 2017, velho.
Pensa num pé difícil pro cara conseguir um time bom. Não tinha destaque, mano. Era empresário normal, velho. Se o cara não conseguisse pegar a bola preta, não conseguia, tá ligado? Mas, velho, basicamente o vídeo é esse, tá ligado? Eu vim trazer esse vídeo só pra fazer um pack open nesse destaque, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, como já pedi. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos pro nosso canal crescer mais e mais, tá ligado? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. É isso, mano. Jesus te ama. E se você tem um sonho, mano, foca persistir, tá ligado? Jamais deixe mudar sua opinião, velho. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis e fui, tropinha. Falou. Fiquem com Deus.